Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus testemunhou Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos desvendar a verdade por trás de por que Deus não vai matar Satanás nem seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade, mas poucos sabem que Satanás significa adversário ou inimigo, e também incaído. Curiosamente, seu nome não é em que caiu, mas sim em um caído, sugerindo um estado contínuo de queda, tornando-se cada vez mais sombrio e perverso. No livro de Apocalipse, lemos que Satanás foi arremessado em um abismo sem fundo, simbolizando sua eterna queda. Isso é o que o orgulho faz, te destrói cada vez mais. Provérbios 16 horas e 18 minutos nos lembra que o orgulho precede a destruição. Destruição não necessariamente significa morte, como Davi menciona no Salmo 3:4, mas pode ocorrer enquanto ainda estamos vivos, afetando relações, finanças e oportunidades. A chave para reverter isso? Humildade. Satanás, também conhecido como Lúcifer, era um anjo criado por Deus, mas sua ambição e desejo de ser igual ou superior a Deus o levaram à rebelião. Ele organizou um exército de anjos e lutou contra o domínio de Deus, mas foi derrotado e expulso do céu. Apocalipse 12:7-8 descreve a guerra no céu entre o arcanjo Miguel e o dragão, onde Satanás e seus anjos perderam seu lugar no céu. Como crer porque Deus não matou Satanás e seus anjos? A resposta está na natureza de sua criação. Criados por Deus e à sua semelhança como seres espirituais, Satanás e seus anjos não podem morrer. Deus tem um propósito específico para Satanás, usando até mesmo suas más decisões para sua glória. Vamos explorar quem é Satanás e como Deus está usando-o hoje. Isaías 14 e Ezequiel 28 nos dão visões sobre a rebelião de Satanás. Ele caiu do céu por sua ambição e orgulho. Isaías descreve Satanás como uma estrela da manhã lançada à terra, enquanto Ezequiel fala de um ser perfeito que se corrompeu devido à injustiça encontrada nele. Neste vídeo, vamos abordar a queda de Satanás e sua contínua rebelião, destacando como o orgulho pode levar à destruição e a importância da humildade. Não perca esse estudo revelador. Ganhamos um lugar no céu, como dito em Efésios 2:6. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu, mas caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador. Em sua arrogância, ele não podia evitar guiar outros ao erro, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como vemos no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde Josué está diante de Deus com Satanás à sua direita trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, afirmando em Lucas 10:18 que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo está em 2 Pedro 2:4, porque, se Deus não culpou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão profunda, para serem reservados para o julgamento. Judas, no primeiro capítulo de sua carta, diz: "E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os guardou em prisões eternas sob escuridão profunda, até o julgamento do grande dia." Satanás tem permissão para viver, sim, mas será, em última instância, responsabilizado por seus pecados. Isso nos dá clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando o julgamento do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, primeiro devemos analisar quem é realmente Deus. Certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de uma certa maneira. Como Deus é sempre o mesmo, nunca mudando, se conseguimos descobrir quem Ele é, podemos entender por que Ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza.
Deus é todo-poderoso, não pode haver desafio à sua autoridade, pois ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Nada criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, nenhum de seus seres criados pode ascender a uma posição de autoridade superior a ele. Um mal-entendido comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Alguns acreditam que Satanás e Deus estão presos em um confronto pelo universo. Isso é um erro. Deus não tem rival, ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi uma batalha de fato. Satanás não tinha chance contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. No Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, está registrado: e houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu, e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Há algo belo na natureza de Deus no fato de que ele não mata Satanás imediatamente. Este ato de misericórdia mostra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. Deus é onisciente, conhecendo todos os detalhes do universo intimamente. Ele tem um entendimento completo de cada indivíduo e de cada situação e escolha que esse indivíduo faz. Deus entende os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em completo detalhe. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhecia completamente por que Satanás fez o que fez. Isso nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: compaixão. Um pai amoroso dá a seus filhos repetidas oportunidades de corrigir o que fizeram mal. Deus entende completamente por que Satanás se rebelou e teve compaixão por ele. Embora não entendamos por que Deus permite que Satanás e seus anjos permaneçam em existência, Deus entende completamente. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em vez de usar seu poder impressionante para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de seguir. Esse presente foi estendido a toda a criação, incluindo os anjos, que foram beneficiários do presente do livre-arbítrio. Sempre existiu a possibilidade de que um dia um anjo ou grupo de anjos usasse seu presente para tomar a decisão de não seguir a Deus. O motivo pelo qual Deus deu o livre-arbítrio era necessário. A questão é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial no amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se não tiver a opção de fazer. O amor não pode ser forçado, deve ser dado a outro por escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por sua própria escolha, lhes dá livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge por causa do livre-arbítrio é este: se Deus castiga e mata cada um que exerce o dom que ele lhes deu de uma maneira que ele não aprova, realmente lhes deu uma escolha? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas duas opções tem a certa pena de morte anexada a ela. Não, o livre-arbítrio requer que tanto a possibilidade de rebelião quanto de redenção permaneçam em existência. Assim, porque Deus é justo e equitativo, ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será derrocado, mas não eliminará aqueles que escolhem mal. Há uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás tinha um papel a desempenhar no caminho de Jesus para a cruz. Pode ser que, mesmo quando Satanás tinha rejeitado a Deus, Deus ainda o usaria para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando tenta Jesus no deserto. 3 vezes Satanás vem a Jesus com várias tentações, e Jesus mantém sua posição, citando as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir aos seus comentários tentadores. Esta é uma seção crucial da história de Jesus porque prova que ele é digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque só uma pessoa inocente pode ocupar o lugar de uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente ocupa o lugar de um criminoso na prisão, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa culpada, eles trocam de lugares.
O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz, ele se tornou pecado e colocou sua santidade sobre nós. A tentação e o sucesso contra a tentação provaram que Jesus era digno de suportar o pecado do mundo. Talvez por isso Deus deixou ir a Satanás, para que ele pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. O segundo papel importante de Satanás na história de Jesus é em sua tentação de Judas Iscariote, o homem que trairia Jesus e o entregaria aos oficiais para ser crucificado. Você já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se alguém não o entregasse para ser crucificado? O papel de Satanás na vida de Jesus era entrar em Judas e fazer com que ele duvidasse do poder de Jesus ao ponto de entregá-lo para ser morto. Talvez Deus tenha deixado Satanás viver para que pudesse convencer Judas a trair Jesus e assim ele pudesse salvar o mundo do pecado. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um enorme exército de anjos que compartilhavam sua rebelião contra Deus. Eles lutaram no céu e, em vez de serem mortos, foram lançados do céu como exilados. Por que Deus não os matou por sua rebelião? Talvez porque Satanás tivesse um papel maior a desempenhar na história da redenção. Talvez ele fosse mais uma ferramenta no arsenal de Deus. Talvez Deus ame tanto a Satanás que quisesse dar-lhe uma oportunidade de se arrepender e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus seja tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame. Portanto, Deus concede livre-arbítrio à criação e, com o livre-arbítrio, também vem a possibilidade de rejeição. Deus não pode matar todos os que não o escolhem, isso anularia o livre-arbítrio que leva ao amor. Deus escolhe permitir que Satanás e seus demônios vivam porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão levantada sobre por que Deus não elimina definitivamente Satanás é complexa e multifacetada. Este tópico nos leva a uma profunda contemplação sobre a natureza de Deus, a liberdade, e o propósito do mal e da escolha no mundo. Primeiramente, é essencial entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, possui um plano perfeito para tudo que existe. Se Satanás ainda existe, é porque, de alguma maneira, ele faz parte desse plano divino. Embora possa ser difícil entender as razões de Deus com nossa limitada percepção humana, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, é também uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Ao enfrentar e superar tentações, as pessoas podem desenvolver virtudes como a força, a perseverança e a fé. Esses desafios são essenciais para o crescimento espiritual e a maturidade. Outro ponto a considerar é que a história da rebelião de Satanás nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade sobre a obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade emergem quando escolhidos livremente, não quando impostos. Oração. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Criador de tudo que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis em sua totalidade para nós. Confiamos em Tua sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo. Dá-nos a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nossos caminhos, e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e Te seguir mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma chance de demonstrar nosso amor e nossa fidelidade a Ti. Que possamos sempre lembrar que Tu estás no controle e que tudo contribui para o Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua paciência infinita e Tua misericórdia inesgotável. Que continuemos a buscar Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus propósitos sagrados. Deixe nos comentários suas opiniões sobre o tema do vídeo. Lembre-se de respeitar as opiniões dos outros e criar um ambiente de aprendizado mútuo. Espero que você tenha encontrado valor neste conteúdo. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos.
Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Deixe seu like e seu comentário. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento sobre temas tão importantes. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.